Vamos para a lista 1, estamos na página. Lista 2? Ah, lista 2, eu nem ganhei a lista 2. Então vamos lá. Lista 2. Lista 2, estamos em que página dessa lista 2? Ela tem páginas. Página 12. Página 12 da lista 2. E a questão pedida foi a 87, né? 87. Lista 2, tem a lista 2? Uma viagem é realizada em duas etapas. Outra, né? Teoricamente essa questão não seria minha, né? Da matéria, mas né, acho que vou lá com um cara tão. Eu já dei aula com o PHDeus, né? Aquele cara que é PHDeus, aí fica chato o cara resolver uma questão do amigo, né? O Polaco me parece um cara super tranquilo, então vou tomar a liberdade de resolver uma questão dele, né? Fora do apoio dele. Uma viagem é realizada em duas etapas. Na primeira, a velocidade média é 80 km por hora. Na segunda, é de 60 km por hora. Sendo a distância percorrida na primeira etapa o triplo daquela percorrida na segunda etapa, o triplo daquela percorrida na primeira, é correto afirmar? Meu Deus, como é clássica essa questão! Temos que aprender a resolver esse tipo de questão, que ela é muito clássica. Ela já é nível médio, ela não é daquelas bobas. Mas é importante a gente entender como é que resolve isso. O legal também interessante é o seguinte, ó, se a gente bota números nas distâncias, a maioria dos alunos resolve. Tu bota uma letra no lugar da distância, a galera trava. Ou seja, precisa de fé também para resolver essa questão. 80 km por hora na primeira etapa da viagem. 60 km por hora era a velocidade na segunda etapa. Sendo a distância percorrida na segunda etapa o triplo da primeira. Se eu chamo de x a distância da primeira, 3x a da segunda. Podemos afirmar que, aí ele pergunta, a distância percorrida na primeira etapa foi de 80 km, a duração da viagem foi de 4 horas, a gente começa a fazer várias perguntas. Vamos matar a questão primeiro, depois a gente analisa as colocações do colega. Galera, como é que se determina a velocidade média? Para tu achar a velocidade média, tu pega a distância total que o cara andou e divide pelo tempo total que ele demorou para andar. Na verdade, distância porque ele andou só por um lado, né? Isso aqui na verdade é um deslocamento. Se for falar da velocidade, né, vetorial, como geralmente nós fazemos, esse ΔD é a distância medida em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada. Por isso que se o cara foi e voltou, né, a velocidade média era zero. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas espera aí, se ele andou em dois trechos, se num andou x e o outro andou 3x, no total ele andou 4x. Só falta descobrir quanto tempo demorou para a primeira etapa e quanto tempo demorou para a segunda etapa da viagem. Como é que eu vou calcular o tempo da primeira etapa e o tempo da segunda etapa? É só usar a fórmula da velocidade média mais uma vez. Velocidade média da primeira etapa, deslocamento da primeira etapa, tempo da primeira etapa. Velocidade média da segunda etapa, deslocamento da segunda etapa, tempo da segunda etapa, como é lógico, né? Velocidade na primeira etapa, 80 km por hora. Distância que ele percorreu na primeira etapa, perdão, x. Aí eu vou calcular o tempo da primeira etapa, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. É claro que eu suponho que todos têm a matemática básica desse nível ótima. Então tu não vai fazer tudo isso de novo, tu percebeu que para calcular um tempo é só tu pegar a distância e dividir pela velocidade. A distância da segunda etapa é 3x e a velocidade é 60. Tu pode até simplificar o tempo da segunda etapa, que vai dar x sobre 20. Esses tempos estão em horas. Pronto, agora eu só vou substituir o ΔT1 e o ΔT2 pelos valores encontrados. Tu pode somar antes de substituir, né, para não ter que fazer essa conta feia aqui. X mais 3x na matemática profunda é 4x. O tempo da primeira etapa é x sobre 80. O tempo da segunda etapa é x sobre 20. E aí vamos lá, velocidade média é igual 4x sobre... Vou fazer aqui a soma, ó, x sobre 80 mais x sobre 20. Eu, quando fui ensinado a somar fração, né, começa lá no, sei lá, sexto ano, né, sétimo ano, eu fui doutrinado.
não sabia o que eu estava fazendo. Tire o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Sempre que o maior número é divisível pelo menor, ele próprio é o MMC. 80 dividido por 80 é 1, 1 vezes x, 1x. 80 dividido por 20 é 4, 4 vezes x, 4x. Por isso que a soma dá 5x sobre 80, que se tu for simplificar ainda dá x sobre 16 horas. Achei a soma dos tempos ali. X sobre 16. Divisão de fração é a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Velocidade média, x cancelou com x, 4 vezes 16 é 40 mais 24, 64 quilômetros horários, quilômetros por hora. Achamos a velocidade média. Achamos a velocidade média. Porém, vamos às alternativas para ver se a gente consegue matar. 01. A distância percorrida na primeira etapa foi de 80 km. Não sei. Não tem como saber. Pode ser 80 e 240, pode ser 100 e 300, 1000 e 3000, todas dariam o mesmo resultado. Então a 01 não tem como saber. 02, vamos analisando aqui então. 01, 02, 04, 08 e 16. Falsa. 02, a duração da viagem foi de 4 horas. Não sei. Eu não consigo achar as distâncias, como é que eu vou descobrir quanto tempo ele demorou ao todo? Eu consigo achar a velocidade média dele, porque eu sei a relação entre as distâncias. Mas quanto tempo ele demorou, eu não sei. Bom, falso. 04, a distância total percorrida foi de 260 km. Mas eu não sei. Eu não sei quanto é que foi a primeira distância nem a segunda, como eu falei, podia ser 1 e 3, podia ser 1000 e 3000, não sei. 08, a velocidade média na viagem foi de 64 km por hora. Oh, yes. 16, a velocidade média foi de 70. Putz, se tu resolve somar e dividir por 2, ó que merda. Olha que merda. Por que isso é um absurdo? Por que aquilo ali é um absurdo, somar e dividir por 2? Quando eu somo e divido por 2 dá 70, tu está me dizendo assim, ó, não importa quanto tempo ele ficou a 80 por hora, não importa quanto tempo ele ficou a 60 por hora. Ah, importa. Se eu ficar 2 dias a 80 por hora e 1 segundo a 60 km por hora, minha velocidade média vai dar 79,9999999. Concorda comigo? Se eu ficar 1 mês a 60 km por hora e ficar 1 segundo a 80, a minha velocidade média vai ficar 59,9999999. Concorda comigo? Então quando? Em que condição a velocidade média daria 70? Se o tempo que ele ficou numa velocidade e noutra fossem iguais. E não adiantava ser x e x, tá, gente? Se for x e x também não dá 70. Porque se for x e x, o cara vai ficar mais tempo a 70 do que a 80. Então a velocidade média vai dar mais próxima de 70 do que de 80. Quando que a velocidade média é a média das velocidades? Apenas quando o sujeito fica tempos iguais nas diferentes velocidades. Só nesse caso tu pode somar e dividir pelo número de velocidades, que é uma raridade. Em todos os outros casos deves fazer pela definição de velocidade média. Boa pedida, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? A lista 2 aí, deu tempo de fazer mais alguma? Como é que é? Erro de gabarito? O que ele diz no gabarito? Ah, os gabaritos estão vindo, esses gabaritos A2 vieram todos alterados? Essa questão da Jezebel. Que Deus proteja. Veio com problema, que bom que essa eu não fiz, cara. Essa eu não fiz. Mas na verdade é o seguinte, cara, eu não é. Quando eu fiz a lista, eu peguei eu usei o Super Pro, que o próprio Garra tem. E aí a gente pega o gabarito dos autores das questões, né? Certo? Quando a gente fica desconfiado de alguma coisa, a gente resolve uma ou outra.
mas acredito que deve ter sido um erro de Ctrl-C, Ctrl-V na hora de passar o gabarito. Obviamente, né, um colega de física, para errar essa questão, ele tem que estar muito mal nas pernas. Vamos que vamos! Próxima! Oh, beleza, já temos uma ali. É da lista 2 também? Eu não vou nem parar o vídeo. Vamos de 90 agora. Página 12. Página 12 da mesma lista 2. Questão 90. Um atirador aponta para um alvo e dispara um projétil. Este sai da arma com velocidade de 300 metros por segundo. É a velocidade do projétil. 300 metros por segundo. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador após então bateu no alvo, lá né, tinha o alvo, bum! Detalhe, o projétil tem que ir até o alvo, bater, fazer barulho, o barulho chega na orelha do cara que estava atirando. Orelhudinho ele. Chegou o barulhinho nele. Ele escutou. Pá! Quanto tempo depois? Um tempo de 3,2 segundos depois. Qual é a distância do atirador ao alvo? Qual é a distância do atirador até o alvo para isso ter acontecido? Sabemos que a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Não custa lembrar que essa velocidade varia com a temperatura. Ótima pedida, amigo. Essa questão ela pode aparecer com outras roupagens também, tá? Questão do sonar, né? Questão do morceguinho, como é que o morceguinho consegue saber a distância dos objetos mesmo no escuro, né? Ele faz barulhinho, o barulhinho bate no objeto, volta, ele mede o tempo de ida e volta, né? E com isso ele sabe sobre esse objeto que refletiu o barulhinho dele, está longe ou perto. Muito louco. A ideia é a seguinte, meus queridos. Esse tempo de 3,2 segundos ele é a soma de dois tempos. É o tempo de ida da bala mais o tempo de volta do som. Isso é que dá 3,2. Acabamos de ver que quando a gente usa a velocidade média, distância sobre tempo, para calcular um tempo a gente faz distância sobre velocidade. Ficando. Então quem é o tempo de ida? É a distância x até o alvo sobre a velocidade da bala, que é 300. Quem é o tempo de volta? É a distância de volta, que é o mesmo x de ida, só que a velocidade do som no ar, 340, igual a 3,2. O professor de física se despede e o professor de matemática termina com vocês bem feliz. Certo? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo. Tu vê, né, cara? O certo seria a gente pegar o 300 e o 340 e se divertir tirando o MMC, né? Certo? Se bem que com o passar do tempo tu vai ficando mais chatinho. Eu particularmente eu faria assim, ó, 3 vezes 34 é 90 mais 12 dá 102. E aí eu colocaria um zero ali. Como eu fiz 3 vezes 34, só que eu vou colocar mais um zero ainda. Eu já vou conseguir um cara que é divisível tanto por um quanto por outro, né? Vou colocar mais um zerinho ainda. De qualquer forma, né, cara, eu já vi de tudo nessa vida. E aí eu fico perguntando, vai que alguém aí travou, né? Como é que se tira MMC, né? Então vamos ver. Vamos ver qual seria o verdadeiro MMC, embora eu possa usar. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu sempre posso usar o produto desses números como MMC, né? Não é o mínimo múltiplo comum, obviamente o produto. Mas eu sempre posso fazer isso. Às vezes o número fica muito grande e não vale a pena. Aí tu vai ali no cantinho, e faz MMC. Uma vez na vida, uma vez na morte. Não farei mais isso aqui. 150, 170, divide por 2. 75, 50 com 35, 85. Dá para dividir por 3. Aqui daria 25 e 8 mais 5 é 13.
que não dá para dividir por 3. Então 85, vamos dividir por 5, dá 5 e dá 17, que é número primo. Vamos dividir por 5, dá 1 e dá 17. Vamos dividir por 17, dá 1 e dá 1. Aí a gente multiplica esses números e obtém o MMC. Vamos ver como é que fica aqui. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 25 é 100. Tudo bem para vocês? 3 vezes 17 é 51. E 51 vezes 100, 5.100. Eu tinha obtido o dobro. Ia funcionar, não ia? Concorda comigo? Certo? Então, às vezes, tu vê, eu demorei muito pouco tempo para achar aquele número, né? Eu usei um macetezinho ali. Então, tu vê, não valeu a pena eu ter tirado o MMC. Eu poderia ter continuado com aquele cara lá e vai funcionar igual, certo? E não perdi tempo com o MMC. Beleza? Então, se tu quiser fazer uma conta com números menores, tu usa outro número. Tu usa o 5.100. Divide pelo... Multiplica pelo... Vou cortar 2 zerinhos, vai ficar 102 dividido para 3, que vai dar o 34. 34 vezes x, 34x. Esse cara dividido por esse, corta os zerinhos. 102 dividido para 34 daria 3. Com o 0, 30x. Beleza? Vou passar multiplicando. 34x mais 30x dá 64x. É igual a 3,2 vezes 10.200. 64 está multiplicando, passa dividindo. 3,2 vezes 10.200 dividido por 64. Se fosse 32 dividido para 64, daria 0,5. Mas não é 3,2, então vai dar 0,05 vezes 10.200. Portanto, x é igual, elimina as duas casas após a vírgula com os dois zeros, 5 vezes 102, que é 510 metros. O alvo está a 510 metros. O que o nosso gabarito dizia? Não tinha? Show de bola, galerinha. Então, uma questãozinha clássica e bonita. Professor, essa é a única maneira de resolver? Não, não. Principalmente esse começo aqui, a gente poderia ter feito diferente, né? Eu já tentei ir direto ao ponto. Bonitinha a questão. Deu mais... Tu viu que a física foi curta, né? Tu viu como foi rápido a montar a parte física? Do nada estava lá a primeira equação, já tempo de ida mais tempo de volta igual a 3,2. A segunda linha física tinha acabado. Aí nós gastamos um tempão com a matemática básica aqui para matar a charada. Por isso que é indispensável tu estar muito veloz na matemática básica. Tu tem que estar muito veloz, meu querido. Vamos que vamos.